Conta um Conto apresenta de Silva Wright, Coliseu, narração Marcelo Fava. Roma, 80 depois de Cristo. Podem ouvir a multidão? Milhares e milhares assistindo, vibrando a cada golpe, ansiando por sangue. Quando se entra naquela arena, a morte é o espetáculo. Montado num puro sangue, Zaque, um velho negro caolho, contemplou o anfiteatro flaviano, a mais nova maravilha da engenharia romana. Prisco ajeitou-se na carroça, pôs as mãos nas grades de ferro e ergueu a cabeça impressionado. O jovem gaulês de cabelos castanhos jamais vira nada parecido. Um grande estádio construído sobre a antiga Casa Dourada que havia pertencido a Nero. Com o suicídio do imperador louco, seguiram-se 4 anos de guerra civil, até que uma nova dinastia ascendeu ao trono. Tito Flávio Vespasiano era o César daqueles dias. O caminho até Roma fora longo e desconfortável. Prisco dormia sobre a palha seca, sentindo o fedor das fezes dos cavalos. Fora capturado em uma campanha militar na Gália e levado cativo. Terminou sendo comprado por Zaque, um mercador africano. A perícia do gaulês com a espada foi o que lhe fez sobreviver entre aqueles que lutavam até a morte para divertir o povo. Os gladiadores. É um bom lugar para morrer, Prisco. O mercador tomou seu alforje e deu um gole, pouco antes de jogá-lo para a carroça. Mas os deuses sabem que você me é valioso vivo. Cuidado, Zaque, ou vamos achar que você se importa, respondeu Prisco, arrancando alguns risos de seus companheiros de armas. Escravos, prisioneiros de guerra, criminosos e desertores, um bando de miseráveis esquecidos pelos deuses que, se tivessem sorte, poderiam ter algum prestígio ao empunhar os gládios. De plebeus a nobres, toda Roma acompanhou em polvorosa a inauguração do Coliseu. Após 3 anos de obra, o imperador Tito decretou 100 dias de jogos. 50.000 pessoas ávidas pelas apresentações. Na arena, a poeira subia. Os cavalos puxavam bigas enquanto os cocheiros lutavam com suas rédeas pelo primeiro lugar. Palmas, gritos e ovações misturavam-se na multidão. Apostas eram feitas quando as 12 carruagens começaram a corrida, embora o percurso logo se tornasse fatal. Numa curva e outra, os veículos colidiram entre si e 3 homens caíram ao chão. Um deles gritou de dor com uma perna quebrada, enquanto o outro tentava se levantar, acabando por ser pisoteado pelos cascos dos cavalos. Já o terceiro teve a cabeça esmagada pela biga de um adversário. A areia começava a ser pincelada pelo vermelho vivo de uma exibição soberba e sangrenta. Ao fim, o vencedor saudava a multidão e recebia os louros da vitória ao som de aplausos. Preso aos grilhões da sua cela, um homem corpulento, de barba e cabelos dourados, fechava os olhos e parecia assimilar uma prece. Verus rezava a Odin para que o guiasse na batalha, assim como seus ancestrais. Nascido e criado na Germânia, seu clã fora emboscado pelos romanos durante uma exibição, onde os legionários massacraram os bárbaros que ousaram invadir suas províncias. Mesmo após anos, ainda se podiam ouvir os gritos e sentir o cheiro da fumaça. Casas a arder em chamas, homens agonizando com as tripas de fora,
crianças mortas e mulheres repetidamente violadas. Onde não houvesse submissão, Roma trazia consigo a paz pelo fio da espada. Verus, Verus! O bárbaro saiu de seus devaneios quando alguém tocou seu ombro. Veja, estão levando Sófocles! Um guarda conduziu um homem grisalho pelo corredor até as portas que davam acesso à arena. O grego era o gladiador mais velho do grupo. Olhou para trás e deu um sorriso confiante. Escolheu uma lança como arma e ergueu o punho para cima, elevando o ânimo dos companheiros. Mas o que significa isso? Os combates individuais não deviam acontecer tão cedo, protestou Assur, um egípcio alto. Eles não se importam. Se vivemos ou se morremos, isso não muda nada. É um mero jogo. E nós somos a diversão. Verus afirmou ao cruzar os braços. Sófocles entrou na arena, sentindo o sol sobre seu rosto. Saudou o público e fez a lança rodopiar no ar para causar uma boa impressão. Enquanto caminhava pela areia, se perguntava quem seria seu oponente. Um trácio ou talvez um núbida? Quem sabe até um maldito gaulês como aquele tal de Prisco. Ave César! O grego bradou, curvando-se ao imperador. Vespasiano observava-o com olhos frios e azuis. Um sorriso dançou no rosto do imperador quando seus lábios saborearam um cálice de vinho. Sua cabeça era adornada com a coroa de louro feita de ouro puro. Vestia-se de linho branco e um manto púrpura repousava em seus ombros. Sófocles levou então o olhar para o outro portão, mas este não foi aberto. Pôde ouvir um rosnado e de uma porta subterrânea um tigre branco saltou, levando a multidão ao delírio. O grego logo firmou os pés e manteve a lança em riste com as duas mãos. Já havia matado inúmeros homens em combates, mas nunca uma fera como aquela. O grande felino caminhava de um lado para o outro, espreitando a sua presa. Sófocles apertou o cabo de madeira com mais força. Precisava de um golpe. O animal estava faminto e logo viria em sua direção. O que está esperando? Venha, maldito! Gritou ao tigre e recebeu um grunhido aterrador em resposta. O predador agachou-se e começou a correr. O suor descia-lhe sobre o rosto enraivecido. No peito o coração pulsava como um tambor. E até mesmo o ar em seus pulmões parecia mais pesado. Subitamente, outra porta se abriu atrás dele. E dela se ouviu um terrível rugido. Um leão irrompeu na arena. A juba negra agitava-se ao vento. E aqueles olhos amarelos tinham sede de sangue. Em seu desespero, o homem grisalho olhou para trás e cambaleou, perdendo o equilíbrio. Quando levantou os olhos, o tigre saltava sobre ele. Seguiu-se um grito e um rugido entre duas espécies naquele maldito jogo da morte. Sófocles caiu na areia, sentindo o hálito da fera sobre si. As garras pesavam entre seus ombros e a poderosa mandíbula cravava-se em sua jugular, deixando um longo rastro vermelho. A lança perfurou o ventre do animal e Sófocles sentiu as forças lhe abandonarem. Talvez estivesse delirando. A nitidez começava a deixar seus olhos. Ele ouvia distante o barulho de espadas. Virou a cabeça e pôde ver um homem a lutar contra o leão. Portava consigo um escudo de madeira e empunhava um gládio. O predador se lançou ao ataque, enquanto seu adversário se esforçava para mantê-lo afastado. Quando o leão saltou e pôs as duas patas sobre o escudo para derrubá-lo, uma estocada com a lâmina atravessou-lhe o peito.
Sófocles viu o gladiador erguer a espada para o alto, ao sol, como se o próprio Hércules saísse das lendas e pisasse naquela arena. Por breves instantes, sua mente vagou para a infância. Lembrou-se de sentar junto à fogueira e ouvir sua mãe contar histórias de grandes guerreiros. Pouco depois, se viu caminhando num campo verdejante junto a um riacho de águas cristalinas. Antes de abraçar a morte, o grego sorriu uma última vez. "Eis aí, Prisco, o campeão de Capua!" bradou o arauto da arquibancada, enquanto uma chuva de aplausos caía sobre o coliseu. O gaulês aproximou-se do guerreiro caído, baixou o olhar pesaroso e levou um punho ao peito em reverência. Os companheiros mais próximos de Sófocles lamentaram sua perda. Alguns choravam, outros amaldiçoavam os deuses, e uns mais contidos ficavam em silêncio. Aquele silêncio melancólico. Verus era um desses últimos. Embora sua atenção se voltasse para o homem de pé sobre a areia. Por anos o germânico vencera adversários dos mais variados níveis. Entretanto, nenhum deles o levou ao limite. Será que agora, depois de tanto tempo, haveria de enfrentar um oponente à altura? Em meio ao rufar de tambores, a água adentrava no anfiteatro por meio dos múltiplos arquedutos de tantos canais subterrâneos, inundando a arena. Na arquibancada, soldados tocavam trombetas, enquanto o arauto caminhava de um lado para o outro com os braços abertos. "Cidadãos de Roma, contemplem a história. Nas águas do Mar Jônico, onde César Augusto enfrentou as forças de Marco Antônio numa luta que definiu o futuro do Império. A Batalha de Iácio." Com as velas içadas, 4 barcos navegavam naquele lago artificial, recebidos em festa pela multidão. A bordo, prisioneiros se amontoavam em 6 fileiras com remos. Alguns eram gladiadores, outros, por sua vez, não passavam de criminosos que ali foram colocados, principalmente para esvaziar as prisões. Os homens eram guiados por um capitão, que berrava seus comandos. As embarcações eram separadas pelas cores de suas bandeiras. Ao final da batalha, apenas um grupo sobraria. Na margem esquerda, Verus estava em pé na proa. O louro segurou-se em uma corda, observando a movimentação dos navios inimigos. Um deles tomou a dianteira, virando a estribordo, diminuindo a distância. O gladiador logo notou algo que o fez praguejar. Arqueiros. Ele detestava arqueiros. Matavam muito rapidamente, sem sequer chegar perto. Olhando para os seus homens, via alguns semblantes temerosos. "Se querem sobreviver, me escutem!" Verus bradou à sua tripulação. "Se trabalharmos juntos, teremos uma chance. Ao meu sinal, ergam os malditos escudos." Flechas atravessaram o ar, penetrando suas pontas de ferro entre os escudos, no casco do barco e na carne de alguns homens. Um deles caiu na água sangrando. Tentou nadar de volta, mas alguma coisa o puxou pelo pé. Ele gritou e não mais emergiu. Submersos, crocodilos trazidos do Nilo aguardavam pelo banquete. A batalha seguiu violenta, e o primeiro barco tombou após uma investida avassaladora arquitetada por Verus. Quando as flechas inimigas acabaram, o gladiador ordenou que os homens acionassem as pequenas balistas no convés, onde tochas banhadas com betume eram lançadas. Com poucas faíscas, tais cargas se tornavam bolas de fogo que voavam até os outros navios, destruindo parte do casco e incendiando a embarcação.
Quando o barco de Verus se aproximou do outro, ocorreu um frenesi de sangue e fumaça, enquanto os homens matavam e morriam sobre o convés. Lanças perfurando estômagos, espadas cortando gargantas e machados rachando crânios. Quando o último dos inimigos caiu, Verus ergueu o elmo, recebendo vivas e saudações da multidão. Nas horas seguintes, a arena se preparava para a última atração. Uma luta entre os gladiadores fecharia o primeiro dia de jogos. Com um turbante branco sobre a cabeça, Zaque caminhou pelos corredores até chegar à cela, onde Prisco e os homens que sobreviveram descansavam. Na parede, o gaulês escrevia com uma pedra o nome daqueles que haviam perecido na batalha. Nomes que seriam esquecidos pelo tempo e ninguém os haveria de celebrar. O mercador de escravos ergueu uma mão e começou a lhes falar. Alguns lá em cima se acham deuses, com poder e controle sobre tudo, mas no derradeiro fim somos todos mortais. E um dia viraremos cinza. Zaque suspirou. Por acaso somos peões no tabuleiro do destino? Não acredito nisso. Acredito que até o mais miserável pode ter o seu momento de glória. Glória? Prisco indagou ao cruzar os braços. Não existe glória aqui, Zaque. Só a morte. O velho Núbida olhou para os gladiadores, feridos de corpo e alma, assombrados por perdas e horrores. Por um instante era como se visse a si mesmo, alguns anos mais jovem. Você está certo, concordou ao menear a cabeça, e então prosseguiu. Ainda assim, Prisco, felizes são os que podem escolher como vão morrer, em dor e com medo, ou com honra e coragem. Fui escravo a maior parte da vida, e nas arenas moldei meu destino. Ganhei a liberdade não por malditos deuses, mas pela minha espada. Aqueles que se foram perseguiam sonhos e esperanças. Não podemos fazer menos do que isso. Então lutem por suas vidas. Lutem como demônios, até que só reste o som da multidão a gritar os seus nomes. Prisco e Verus foram convocados a sair de suas celas. O gaulês vestia uma armadura de couro negro, feita em seu país, com um galo prateado ao centro. Já Verus usava uma couraça vermelha com a águia de Roma em seu peito. Lado a lado, os dois homens subiam as escadas até a arena, sentindo o coro de vozes ressoar pelas paredes. Trocaram apenas alguns olhares. Havia ali uma rivalidade, com um pouco de respeito. Na tribuna, o arauto se ergueu mais uma vez, levantando a voz num tom dramático. O anúncio pelo qual a maioria dos espectadores aguardava finalmente foi revelado. Povo de Roma! O homem abriu os braços. Este é o primeiro dia desta arena, que ficará marcada para sempre. Mas reservamos o melhor para o final. O imperador, em pessoa, organizou os preparativos para essa luta. Sim, Prisco e Verus, 2 campeões invictos, 2 heróis das arenas, num duelo até a morte. Aqueles que vão morrer te saúdam. Os gladiadores saudaram o imperador, pouco antes de se encararem para a batalha, onde apenas um deles sairia com vida. Munido com lança, Verus tomou a dianteira com passos rápidos e fez o primeiro ataque. A ponta estocou contra Prisco, que aparou o golpe com o escudo. O germânico o pressionava com golpes fortes, mas a agilidade do gaulês fazia jus à fama. As lanças chegavam a se cruzar, mas nenhum dos dois concebia abertura para o golpe fatal. Quando o louro fez uma investida lateral,
o cabo de madeira de Prisco colidiu com o metal do escudo, partindo sua lança. Percebendo a vantagem, Verus irrompeu para perfurá-lo, mas seu adversário rolou no chão, escapando do ataque. Prisco desembainhou seu gládio. Veloz, a espada do gaulês o perseguia, fazendo o germânico ficar na defensiva. E num golpe forte, a lança de Verus quebrou, e num movimento rápido, ele desviou de uma estocada certeira. Ambos agora lutavam com as espadas. Os metais colidiam e cortavam o ar, enquanto a plateia assistia em êxtase, com muitos já acompanhando o embate em pé. E até mesmo o imperador não conseguia tirar os olhos da arena. Ofegantes, os adversários se estudavam. Cada golpe poderia ser o último. A lâmina de Prisco assobiou no flanco direito, e Verus grunhiu ao ter o ombro atingido. No entanto, o germânico contra-atacou, acertando o gaulês em cheio com o escudo. Prisco caiu com a boca ensanguentada, e ainda no chão, escapou da espada inimiga que foi cravada na areia do Coliseu. Verus foi surpreendido com um chute e acabou derrubado. Numa demonstração de resistência impressionante, os homens logo se levantaram com os gládios em punho. As lâminas dos dois voltaram a se cruzar, e a torcida foi dividida por aqueles guerreiros que lutavam como animais. O cansaço começou a vir à tona, gerando algumas aberturas com ambos feridos. Entretanto, o golpe definitivo custava chegar, para a alegria do público que estava completamente envolvido pela luta. Com os escudos e os gládios caídos durante o combate, o duelo seguiu-se numa luta corporal. E desta maneira, veio o inesperado. Prisco acertou um soco no queixo, e Verus lhe atingiu com o cotovelo no rosto. Ao mesmo tempo, entre o suor e o sangue, ambos caíram sobre a areia após os golpes. Cortes e hematomas marcavam seus corpos. Esgotados, nenhum dos dois conseguiu levantar. E então os gladiadores ergueram as mãos. 2 sinais de rendição. 2 pedidos por clemência. Sucedeu-se então uma polvorosa chuva de aplausos e gritos pela vida dos homens. A multidão os celebrava como deuses da arena. O imperador se ergueu da cadeira em meio ao clamor do povo. Levou o indicador aos lábios, demandando silêncio, que logo se tornou inquietante. O César estendeu a destra e fechou o punho, deixando apenas o polegar para fora. Ainda caído sobre a areia do Coliseu, Prisco e Verus observavam o imperador de pé. Ambos lutaram até o fim, com tudo o que tinham. Iguais a lutar, iguais a ceder. Desafiaram a morte, cortejaram-na e estavam prontos para beijá-la. Tito Vespasiano então subiu o polegar, fazendo a arena vibrar em regozijo, como se o coração de Roma estivesse a pulsar. Aos 2 gladiadores foi concedido um rúdio, uma espada de madeira que simbolizava sua liberdade. E este foi o primeiro dia do Coliseu, um símbolo de Roma, um monumento para a eternidade.